Olá, vão chegando de novo. Segunda chamada, né? A primeira entrada aqui não deu certo. Não consegui colocar a Carla aqui na live. Estamos aqui na segunda chamada, gente. Só tentando de novo. Vou esperar o pessoal entrar, vou esperar a Carla entrar hoje. Essa aula é sobre como as feridas da infância impactam na nossa relação com os animais. Então, estou esperando a minha convidada chegar. O nome dela é Carla Abreu Soares. Ela é médica veterinária, facilitadora de constelação sistêmica. E ela tem muito conteúdo aqui para passar para a gente. Vai ser uma conversa super legal. Vou esperar aqui mais uns minutinhos para o povo ir entrando. Você que ainda não me conhece, eu sou Alice Duarte. Aqui nesse perfil eu falo sobre feridas da infância, como tratar feridas da infância, como tratar os traumas pessoais, os traumas transgeracionais. Se você ainda não me segue, aproveita, me segue. Também vou dar um recadinho enquanto ela não chega, né? Trazer aqui para vocês que eu tenho um grupo no WhatsApp, uma comunidade, onde lá eu compartilho sempre os avisos de live. Toda semana eu tô aqui ao vivo às terças-feiras, às 8 horas da noite. E hoje, né, esporadicamente, especificamente na quarta-feira, eu tô entrando aqui para convidar minha querida aqui para participar dessa conversa. Entrar ao vivo com medicina veterinária sistêmica. Vai dar certo. Estou esperando a Carla entrar, espero que dê certo essa segunda tentativa. Estou convidando ela por todos os meios aqui. Estou convidando ela pelo chat, aqui pela pedidos para participar. Eu estou aceitando você, tá, Carla? Não sei se você está me ouvindo, mas não está acontecendo de você entrar de novo. Eu vi que você enviou, eu aceitei, só que você não entra aqui. Puxa, inclusive, quando eu saí, eu fechei meu aplicativo do Instagram e entrei de novo. Não sei se você fez isso. Você está me ouvindo, né? Ó, vou mandar de novo para você na solicitação. Isso, tenta entrar pelo seu pessoal. Vamos fazer mais essa tentativa. Esperando aqui a Carla entrar para a gente falar sobre esse assunto, falar sobre feridas da infância, sobre a relação com os nossos queridos animais, as famílias multiespécie. Agora eu vi que a Carla entrou. Vamos lá, Carla. Estou aceitando o seu convite, tá? Deu certo! Eu estou ouvindo a sua voz, mas eu não estou vendo sua imagem. Jura? E agora eu tô vendo tudo. Tô vendo você, tô vendo a imagem. Bom, se o pessoal está vendo nós duas, a gente pode continuar. Então vamos esperar a confirmação, gente. Vocês estão vendo tudo? Eu e ela, eu e a Alice. Como é que tá aí para vocês? Coloca aí embaixo. Tô vendo as duas. Aí a gente segue. Sim, a gente segue o barco. Olha, o Instagram tá bem estável hoje. Tá. E aquela hora eu tinha saído, eu saí, fechei a live, fechei o aplicativo para ver se dava certo. Estou vendo as duas. Que bom, legal. Então, segue o bonde, né? Bom, deixa eu apresentar de novo, porque a outra live não, eu apaguei, ela não ficou gravada. Então, hoje o tema dessa aula, né, é sobre como as feridas da infância
afetam e interferem a relação que nós temos com os nossos queridos animais. Vamos falar sobre família multiespécie, com essa visão sistêmica, e por isso, né, esse é um tema que me atravessa, é um tema que me toca, e eu tenho certeza que também atravessa vocês. Por isso que eu chamei e convidei a querida Carla Abreu Soares, que está aqui. Ela é médica veterinária, ela é facilitadora de constelações sistêmicas integrativas. Vou fazer um resumo aí, depois se você quiser complementar, tá, Carla? Porque tem bastante coisa, né? Você tem diversas formações em terapias integrativas e sistêmicas, é fundadora do Programa Internacional de Estudos em Visão Sistêmica para a Biosfera, que eu estou muito interessada nesse trabalho, quero escutar você falar sobre isso. Possui mais de 30 trabalhos científicos publicados em revistas científicas nacionais e internacionais, também com trabalhos premiados no CNPq, é autora de 6 livros na área, e eu destaco aqui, né, alguns para vocês. Ela 2 bem recentes, né, que é Tratado da Medicina Veterinária Sistêmica, volume 1 e 2, e um que está no forno, que é Estruturas Vinculativas das Relações Humanas e Animais. É isso mesmo? Alice, obrigada. Obrigada por me receber na sua casinha virtual, esse momento tão especial para a gente. E agradeço muito também a leitura do meu currículo, né, da minha história de vida profissional. Eu dei uma bela editada, porque assim, tem muita coisa lá. Então, se Sim, você quiser. sim, e que a gente hoje fica com o que tudo isso trouxe para o que é hoje, né? Hoje eu estudo, né, e sou uma buscadora do conhecimento sistêmico das relações humanas e não humanas, e buscando compreender cada vez mais. Inclusive, temos uma participante especial. Uma participante especial aqui. E aí a gente vai buscando, né, todo esse conhecimento. E para mim o olhar sistêmico foi aonde eu encontrei clareza, né? Clareza na alma, clareza, profundidade no trabalho. E isso é muito especial, assim, sabe, pra gente. Então, eu acho que é nesse caminho que a gente vai percorrer hoje, né? Eu estou falando aqui, né, com vocês, e dando uma espiada aqui no meu computador, porque eu quero olhar para a carinha da Carla, porque, né, é muito ruim conversar aqui, não tá só escutando a voz dela e não tá vendo a carinha dela. Mas o importante é que vocês aí de casa estão nos vendo, tá? Então, assim, vamos separando as perguntas de vocês, que nós vamos falar sobre essa relação. Primeiro, eu queria que você trouxesse para a gente essa visão, né, para a gente já entrar no tema, assim, para a gente não ficar também, né, enrolando o pessoal aqui que quer saber, né? Como que os nossos traumas de infância, eles normalmente impactam a nossa relação com os nossos animais? Assim, como que a gente pode identificar nitidamente, assim, quando os animais estão a serviço, eles estão em lealdade? Porque a gente sabe que na visão sistêmica, os elos mais frágeis do sistema, que normalmente são as crianças e os animais, na medida que os animais também entram para o nosso sistema, quando a gente constitui uma família, esses animais eles são agregados no nosso sistema familiar. Então, os animais e as crianças são o elo mais frágil, e é justamente eles que entram nessa tal da lealdade sistêmica. Pode falar sobre isso? Como que isso se manifesta na prática? Sim, Alice, eu acho essa pergunta bem pertinente, porque a gente tem que ter apesar de ser sistêmico, a gente olhar o campo, olhar o fenômeno, olhar para o que se mostra. Eu sou uma pesquisadora, eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar. Então eu falei, gente, para a gente entender a gênese dessa relação intrafamiliar do ser humano com o animal, eu preciso começar de algum lugar. E o caminho que eu encontrei para a gente começar a entender esses vínculos, esses afetos, essas relações interespécie dentro de um contexto familiar, eu precisei voltar
muitas casas atrás e entender qual era o nosso primeiro vínculo. Esse é o ponto de partida. Qual é o nosso primeiro vínculo? E o nosso primeiro vínculo é materno. É deste cordão umbilical que inicia-se, em tese, a gênese da nossa capacidade de se vincular. Quando eu falo nossa capacidade, todos nós, entre muitas aspas, temos capacidade de nos vincularmos. Porém, a nossa chegada na Terra é uma chegada meio turbulenta. A gente tem muitas intempéries para que a gente se materialize nesse momento. Por isso que a vida é um milagre, né? Então, a gênese desse vínculo é mãe e filha. E essa mãe não idealizada, não arquetípica, é uma mãe que tem medo, é uma mãe que tem raiva, é uma mãe que tem traumas, é uma mãe indisponível, é uma mãe que trabalha, fica louca, fica com raiva, é uma mãe que descobre uma traição, é uma mãe que passa por uma separação durante a gestação ou mesmo nos primeiros anos de vida dessa criança. E todo esse contexto, tudo isso que a gente chama de vida real, interfere nesse primeiro vínculo. E esse vínculo, ele, por esses motivos, pode ser atravessado por percepções dessa criança que vão dizer assim, olha, a mamãe não me ama, a mamãe não me quer, a mamãe não olha para mim, a mamãe só trabalha, a mamãe tem medo, eu também vou ter medo. Então entram as lealdades cegas, né? As lealdades invisíveis a esse amor profundo que é da mãe. Essa mãe não pôde me criar, ela me doou, então tem aqui já uma rejeição, tem uma frustração, tem uma injustiça, tem um abandono, tem um, enfim, né? São vários contextos. E aí essa criança, ela vai crescendo e vai dizendo assim, nossa, eu não confio no ser humano, mas eu tenho um amigo leal, os animais. Então, para que eu entenda essa relação, ainda que seja de um adulto com um animal no aspecto familiar, eu preciso compreender essa relação primária, porque essa relação ela é muito complexa. Então, é a partir desse olhar materno e dessa relação iniciática que eu vou olhar para o meu pai, que é o primeiro homem, né, que a gente é constituída e olha, né, para as outras pessoas, para a sociedade. Então, eu vou cheia de dedos, né, experimentando a vida muito desconfiada. E os animais, especialmente aqui, eu vou dizer de um animal um pouco mais que chegou primeiro nessa relação humana, são os cães. O gato, ele é semi-domesticado, vamos dizer assim. Então, ele chegou um tempo depois. Os cães, eles chegaram antes nessa relação. Então, existe aqui uma conexão que a gente compreende um pouco melhor desse aspecto ser humano canídeos, cães. E esse animal muito sociável, que naturalmente vive em matilhas, existe uma ordem, existe um respeito aos mais velhos, um cuidado com os filhotes. Esse animal, retirado do meio ambiente, modificado geneticamente, seguiu ainda cumprindo com o papel biológico dele de ser sociável. E dentro desse comportamento social, eles são profundamente leais às matilhas, né? Profundamente ligados afetivamente a essas famílias, à mãe, né? A estrutura comportamental e grupal deles. Então foi, vamos dizer assim, fácil essa criança ferida encontrar um refúgio
no olhar amoroso e seguro dos animais. Então, eu acho, Alice, que é mais ou menos nesse contexto que a gente começa, então, né? Trazendo essa reflexão para as pessoas. Então, quando a gente aprofunda ainda mais nessa tese, nesse estudo iniciático, porque a gente está começando a estudar isso, né? Tem 6 anos só. A gente vai vendo que nessa relação da família com o animal, acaba havendo muitas projeções dessas faltas, ou desses excessos, ou de abusos nesse animal. Então, você fala assim, Carla, mas o que a medicina veterinária tem a ver com isso? Tem a ver porque hoje a família multiespécie é uma realidade. Então, quando um tutor diz assim, esse animal é o meu filho, a gente não pode olhar com deboche para isso, apesar da gente tentar, de alguma forma, trazer clareza para esse tutor da representação do que é esse neném, essa criança, num corpo de um animal, às vezes até adulto, um animal de 15 anos, né? Então, é tratado como uma criancinha mesmo, não é nem tratado como um filho adulto, é tratado como uma criança mesmo. Então, esses aspectos dessa relação nova para nós é que traz essa busca incansável que eu tenho pela compreensão das relações humanas e do animal, que eu acho belíssima, acho tão profundo, né? E, e a gente está chegando num lugar de cada vez mais compreender, ao invés de rejeitar, né? Porque a gente olhou com desdém, o sistema médico veterinário olhou, eu olhei com desdém. Isso há 10 anos atrás, quando um tutor chegava para mim, Carla, esse animal é meu filho, eu não posso perder esse filho, eu não vivo sem ele. Aquilo há 10 anos atrás, que eu nem tinha visão sistêmica, me impactava. E eu falava, gente, que povo doido, eu só falava isso. Porque eu não tinha conhecimento. Então, o conhecimento traz para nós a segurança do trabalho, para a gente compreender isso num nível profundo e sério, né? Então, acho que foi por aí, Alice, que a gente foi caminhando, sabe? Então, para mim, a gênese é o vínculo materno. É por aí que a gente começa a caminhar. A olhar para essa questão, né? É. Não, e eu gosto muito que você tocou nesse ponto, porque eu costumo falar que o vínculo, a relação com a mãe é a mãe de todas as relações. Como você bem pontuou, é a partir desse vínculo que são definidos a forma como a gente vai se relacionar com absolutamente tudo. Desde Uhum. parceiro amoroso, até os nossos próprios filhos, até os nossos animais e até mesmo dinheiro, tudo parte daí, né? Eu queria, assim, até para a gente poder materializar um pouco isso para quem nos está ouvindo e às vezes não está tão familiarizado com a visão sistêmica, trazer um exemplo prático. Eu falei assim, em vez de trazer um exemplo de alguém, eu vou trazer meu próprio exemplo, porque acho que, vou me expor aqui um pouquinho, que acho que daí dá um caldo para a gente falar. Quando eu li o seu post falando sobre esse assunto, como eu falei para você, isso me atravessou, porque isso fala muito da minha história, né? Eu venho de um sistema familiar narcisista, então o vínculo, né, materno foi algo muito que me machucou muito, que trouxe muitas feridas, né? E os animais, eu tinha, quando era criança, eu tinha cachorro, mas eu era muito apaixonada por gatos desde o início, assim, eu era muito apaixonada por gatos. E os gatos todos que eu tentava ter, que minha família, assim, né, porque criança não tem muita autonomia nesse aspecto, eles desapareciam, eles sumiam, eles eram mortos ou desapareciam, ou roubavam, e eu tinha aquela dor constante da perda, era como se isso tivesse assim machucando ainda mais as minhas feridas, né?
de abandono, de rejeição e de tudo mais. Eu demorei muito tempo, acho que quando saí da minha família, do meu sistema de origem, né, e comecei a entrar na vida adulta, e lá pelas tantas, eu, mesmo sendo apaixonada por gato, eu tinha muito medo de ter um gato de novo, porque eu não queria sofrer essa dor do abandono. E eu tentava prender o gato, para ele não fugir, fazia de tudo que você podia imaginar, mas assim, sempre acontecia uma tragédia, os gatos não duravam um ano, eles sumiam. Daí lá pelas tantas, né? Daí eu entrei nessa jornada de terapia, de autoconhecimento, eu comecei a me trabalhar um monte. Daí eu cheguei num ponto e falei, não, agora eu me sinto mais madura para adotar um gato e assumir as responsabilidades e tudo. Isso foi lá por 2010. E eu adotei uma gatinha, com muito medo de perdê-la, né? Adotei a gatinha e ela ficou muitos bons anos comigo. E eu vou te falar, Carla, essa relação foi muito curativa para mim. Mas eu percebi que lá pelas tantas, ela não. Eu estudando visão sistêmica, eu fui vendo as funcionalidades dela e no que ela estava também a serviço do que essa relação estava Uhum. funcionando. E foi nessa relação que foi, eu posso dizer isso com muita segurança. Foi nessa relação com a minha gata, a Sophie, que eu experimentei pela primeira vez o que era amor incondicional. Uhum. Então, sob esse aspecto, essa relação foi muito curativa para mim. Porque ali eu falei assim, cara, eu sei o que é amor incondicional. Tanto de receber quanto de dar, né? Porque esse fluir também, né? Você poder dar, que bom que agora eu posso, todo aquele amor que a gente guarda, que a gente não tem para quem dar, né? Por N razões aí da estrutura familiar, que às vezes esse vínculo não rola mesmo, esse fluir. E ali foi possível. Então, assim, nesse aspecto foi muito, trouxe muito calor para minha criança ferida. E eu comecei, né, lá pelas tantas, e mergulhando cada vez mais nessa jornada de descobrir as nuances da minha criança interior ferida e de trabalhar muito com ela e ver. E nessa jornada, a minha relação com a minha gata foi mudando muito também, né? De eu enxergar ela, né, de sair desse lugar infantil e de conseguir começar a olhar ela como uma companheira, de um olhar, como você mesmo diz no texto, né, mais maduro. Mas era tão tentador a gente ir para aquele lugar, né, de preencher essas feridas, essas faltas. Eu falei, eu olhava para aquele serzinho tão. E ela, assim, ela tinha um temperamento, ela faleceu, já tem. Fez um ano e pouco agora, ela faleceu. E o processo de morte dela foi também um aprendizado muito grande para mim, de desapego, né, porque era uma relação como. Durante um bom tempo, ela ficou muito nessa coisa da codependência e da dependência, que é a disfuncionalidade dessa relação. Acho que depois você pode comentar mais sobre isso, né? E nesse meu processo, depois veio a maternidade, que foi uma super transformação para mim, e daí eu fui muito profundamente trabalhar as minhas feridas da infância e devagarzinho liberando ela, porque eu falava assim, eu tinha muito medo que ela morresse, eu não ia suportar se ela morresse antes de eu ter feito esse trabalho, sabe? Uhum. Então, quando ela começou no processo de adoecimento e de eu conseguir olhar ela como um animal mesmo, né? E queria tirar o peso dela de você não tem que cumprir esse papel aqui, essa função, isso é demais para você, né? Eu te libero, eu agora estou dando conta das minhas questões. E foi foi um processo de cura que eu vou te dizer, assim, que foi por esses 10 anos. E quando eu atingi um estágio assim, mais no âmago, assim, quando eu entrei muito, comecei a fazer muito trabalho interno, né? Não só com a constelação familiar, com outras ferramentas terapêuticas, para tratar essas minhas feridas, que eu acho que eu consegui. E com a minha própria maternidade, né, que isso assim catapultou e essa alquimia, essa transformação de uma maneira muito forte, onde eu revi toda a questão, né, do vínculo materno e da minha criança interior com a relação com meu filho, tudo mudou muito assim depois desse processo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Até que ponto isso, no meu caso, eu sabia,
aquilo ajudou a minha criança, mas ao mesmo tempo eu sabia que isso prendia ela, né? E pesava sobre ela. E mas ela foi fundamental para minha jornada de cura. Eu sei que os animais não estão aqui para nos curar, assim, seria muito egoísta a gente ter animais para essa função, né? Tem gente que gosta de animais para proteção da casa e de não sei o que mais, né? A gente sabe que eles carregam muitas questões sistêmicas também, mas eu sempre falava assim para ela, quando eu já adentrei nessa visão sistêmica, né? Eu falava assim, Sophie, pode ficar tranquila que eu tô olhando isso, você não precisa olhar isso para mim, eu te libero. Era a frase que eu falava muito para ela. Então, acho que assim, vocês, com essa minha experiência, vocês também podem ter alguns vislumbres, né, de como é que é essa relação? É de dor, é de carência, é de trauma? Como é que é essa relação? Uhum. Alice, muito lindo o seu depoimento. Sou muito grata por você compartilhar, né, algo tão íntimo, tão da sua alma. Mas com certeza, né, toda essa dor também está a serviço de outras pessoas que estão te ouvindo e que vão ouvir depois e que vão poder se debruçar sobre suas próprias questões. Então, assim, eu vou começar com o macrosistema e vou partir para o micro. Então, quando a gente olha macrosistemicamente para isso, os animais são ancoradores da vida na Terra, no planeta. Sem os reinos fúngicos, sem o reino vegetal, sem o reino animal, a espécie humana não seria possível de estar aqui. Então, eles são implantadores da vida na Terra. Aqui trazendo um pouco do aspecto ecológico mesmo. Eles são predadores, são predados, se alimentam de plantas, dispersam sementes, abrem novos espaços, né? Então, a vida ecológica do animal, ela já é um projeto muito bem definido. Porém, nós, enquanto espécie, dentro da nossa própria evolução, nós fomos adquirindo algo que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, nós hoje usamos os animais em detrimento das nossas vontades, as nossas expectativas, nossas necessidades. É ainda uma relação de domínio e poder. Então, a missão dos animais hoje, como às vezes vendem, o animal é para isso, é para aquilo, isso é um olhar antropomórfico, não é um olhar técnico, vamos dizer assim. Sistêmico, Então, integrado. exato. Então, espiritualmente, eles têm a missão de ancoramento, eles iam existir independente de nós. Então, a gente precisa entender esse macro. Mas, indo para o microsistema, por volta da década de 40, se não me engano, mais ou menos, uma grande mulher, uma médica, psiquiatra, chamada doutora Nísida Silveira, alagoana, pôde trazer as percepções, e ela foi a primeira pessoa a introduzir os animais como coterapeutas para os seus clientes. Então, ela percebia que, através dos animais, os pacientes que eram trepanados, eram eletrocutados ou maltratados dentro dos hospitais psiquiátricos, eles, na presença do animal, conseguiam expressar o seu afeto. Então, quando a gente tem, lá na nossa primeira infância, movimentos muito duros, abandono, traição, injustiças, esse movimento que era para ser para fora, ele é recolhido. A gente até traz um termo, né, do embotamento emocional. Então, a gente retrai. E a doutora Nísida Silveira, com aquela genialidade dela, aquela sensibilidade dela, perdão, trouxe pela primeira vez na medicina a possibilidade dos animais
serem o que nós chamamos hoje também, seguimos mantendo o termo da doutora Anísia da Silveira, que é catalisadores de afeto. Então, hoje, eles ajudam, vamos dizer assim, no desbloqueio e no início desse movimento expansivo do amor. Esse é o movimento natural do amor, né? Então, eles têm uma função muito linda. E ela traz também nos livros dela do inconsciente, porque aí os pacientes dela começaram a escrever, desenhar, escrever, fazer arte, através da arte dos animais. Perdão. Ela começou a perceber que os felinos estavam correlacionados com a falta da mãe. E os canídeos com a falta do pai. Isso foi um estudo que ela traz no livro do Inconsciente. Agora me faltou o nome do livro dela, mas daqui a pouco eu lembro. Perdão. E aí, ela percebeu que quando os clientes dela desenhavam os gatos, os felinos, aquilo representava o aspecto feminino relacionado à mãe. O que isso quer dizer? O gato, o felino, ele é introspectivo, ele é noturno, ele é abstrato, ele é, às vezes, imanipulável, ele é sombrio, muitas vezes, porque ele é misterioso, assim como é o feminino, não tem forma. O feminino não tem forma. Então, O menino você não consegue aprisionar, não né? Ele é consegue. fluido. Por isso que ele fugia, né? Né? Por isso que as suas gatas fugiam, né? Então, olha que lindo, eles mostrando o feminino é esse movimento. Não tem como a gente dizer assim, olha, a mulher, ela é assim, ela é assado. Não tem, a mulher, ela é cíclica, ela é estranha, ela é misteriosa, ela é abstrata, assim como os felinos. O cão, ele já é diferente. Ele tem potência, ele caminha, ele é sociável, ele interage, ele abre espaço. Então, ele tem uma energia mais potencializada para o masculino. Isso não é uma regra, tá, gente? Então, não dá para a gente sair dizendo. Isso foi uma percepção que ela trazia através da leitura dos desenhos dos clientes dela. Então, a sua história faz todo sentido, né? Quando a gente traz esse movimento da doutora Anísia da Silveira, que traz nos livros dela o Jung, né? O Carl Gustav Jung validou muitos trabalhos dela, do desenho, da arte, da argila, das mandalas e as representações que os animais impactavam no inconsciente do paciente e na expressividade do amor. E aí, qual é o problema disso? Inicialmente, nenhum. Tudo maravilhoso. Vamos ter animais para que nosso amor expanda, desbloqueie e tal. Qual é o perigo em termos de humanidade? Aí trazendo uma coisa bem amplificada para o macrosistema. Nós vamos seguir infantis e juvenis. Se ficarmos aprisionados numa relação aonde a gente não enfrenta a dor, aonde eu não me coloco no jogo, eu fico me escondendo ali atrás do animal. Então, a gente não pode se demorar muito nisso. E aí, ao não se demorar, a gente libera o animal para um convívio mais relax, mais leve, mais gostoso para eles. Eles não precisam demandar tanto, não precisam adoecer tanto. Porque aí você trouxe até a questão da incondicionalidade do amor, né? Dentro do nosso estudo, a gente percebe que tem condições. Porque eles adoecem, senão eles seriam refratários à doença, seriam refratários a tudo, na verdade. Eles seriam tão especiais que eles nasceriam e morreriam sãos. E isso não acontece. Então, existe uma condição, existe um preço que eles também pagam, assim como nós, para
ficar nesse lugar difícil muitas vezes. E aí eles vão fazendo o movimento do eu pelo sistema, não é nem o eu exatamente pelo tutor, é eu pelo sistema. Por quê? Porque eles têm o pertence ali, eles pertencem àquele sistema, eles sabem instintivamente que se eles não fazem o que é necessário fazer, a vida deles está em risco. E isso é perigoso geneticamente para eles. É como se fosse assim, olha, o que você quer que eu faça? É para sentar, eu sento. É para botar roupa, eu boto. Eu faço qualquer coisa, mas me dá comida, cama e roupa lavada. Mais ou menos isso. Então, eles fazem isso, né? E pagam para estar jogando com a gente. Então, por isso que as clínicas veterinárias hoje estão abarrotadas de animais, né? Porque não para o atendimento, é comportamental, é pele, é câncer, é cirurgia, come isso, come aquilo. Então, a gente esbarra, quando a gente aprofunda no olhar sistêmico, a gente vê, opa, peraí, o que está acontecendo aqui nesse sistema familiar, onde esse animal está mergulhado lá naquela sopa emocional, de dores, de amores, de desorganização. O animal, às vezes, não tem um lugar, ele não tem rotina, ele não tem um lugar. Então, tudo isso é um complicador, né, para a saúde emocional dos animais, não é nem saúde mental, é saúde emocional mesmo. Então, da emoção vem para o corpo, né? Então, a gente tem um caminho aí energético, emocional, porque os animais são seres sencientes, então eles sentem medo, eles sentem raiva, eles sentem nojo, eles sentem alegria, eles sentem surpresa, né? Levam susto. Então, esses comportamentos emocionais vinculados à emoção, quando não olhados, porque eles liberam hormônios, né, mexem na parte bioquímica do animal, isso vem para o corpo. Não tem como. É o trajeto normal das doenças, né? Metabólico, bioquímico e vem para a célula mesmo, né? Para o corpo, para a materialização da doença. Então, quando a gente atende sistemicamente, a gente sempre faz a pergunta: para onde o sintoma está olhando? Onde olha esse sintoma, né? E quando a gente vê no campo isso, que não exclui a cirurgia, tá? Tô fazendo um parênteses aqui para as pessoas falarem, ai, que loucura, então meu animal vai ficar sem remédio. Não, ele toma um remedinho, ele faz a cirurgia, mas se você quiser olhar mais profundamente para isso, você vai encontrar mais uma informação que pode ajudar no alívio das tensões e dos conflitos familiares onde esse animal fica lá. Então, Carla, eu tenho uma. Quando teve a Sophie entrou no processo de adoecimento, ela já estava com 11 anos, e eu fiz a constelação para ela na hora, né? Porque ela teve um processo de degeneração, uma doença renal crônica. E quando a gente chegou a descobrir, e a gente levou na clínica e fez todos os exames, realmente era aquela doença crônica que vai, né? Ela tinha uma má formação também no rim, então, assim, isso começou a piorar muito rápido. E ali eu falei assim, eu vou me preparar porque acho que a gente vai perder ela. E ela ficou internada, ficou muito mal, ela parou de comer, então ela teve uma piora bem aguda. Ela já tinha um processo crônico que foi indo bem silenciosamente quando a gente viu, porque já tinha agudizado. E ali, assim, eu fiquei naquela situação. Ela tá, vou me preparar para o pior, porque ela tá indo, né? E eu falei assim, bom, de qualquer forma, eu vou olhar isso no campo, eu vou fazer a constelação desse sintoma. E foi muito interessante, porque eu no meio do meu processo, né, foi bem dolorosa para mim a questão, e eu trabalhei a questão sistêmica, tadinha da pequenina, estava lá leal a uma questão sistêmica, a gente trabalhou isso, não era nem
comigo, era questões de outras gerações que ela estava ali carregando. A gente soltou e ela foi para a vida na constelação. Só que assim, eu olhava para ela, a vida dela estava indo embora. Eu falei, puxa, acho que eu fiz essa constelação tarde demais, porque já chegou numa somatização, num ponto que acho que não vai ser. A gente sabe que não é reversível, né? O rim, ele não se recupera, ele não se regenera. Então, assim, eu já estava bem com poucas esperanças, apesar da imagem bonita que tinha ficado na constelação de ela indo para a vida. Eu confesso que eu estava bem cética em relação a isso. E ela se recuperou depois disso, assim, de uma forma bem milagrosa. Foram 8 meses que ela viveu após isso. E ela aceitou o tratamento. E eu fiz um tratamento menos invasivo possível. E ela teve uma vida muito boa, assim, nesse período. Eu fiquei assim, até que ponto devo insistir, fazer esse manejo, e vai, não vai, a gente fica naquela, né, a eutanásia, e fazer eutanásia ou não, até que ponto a gente força esses cuidados paliativos, e até que ponto isso também é violência com ela, né, eu que estou segurando. E foi assim, nossa, um aprendizado, foram 8 meses de aprendizado intenso, assim. Mas o que eu queria trazer para vocês é isso, assim, quando a gente constelou, eu, assim, honestamente, ela estava muito magra. Ela estava magra, magra, magra. E até a veterinária falou assim, olha, é muito difícil um paciente renal ganhar peso. Gatinho, assim, né? Eles param de comer. Ela parou de comer em geral, assim. E a gente foi depois dessa constelação, ela ainda viveu bem, ganhou peso. Ela viveu uns bons meses bem, antes de a doença avançar. Para vocês verem o quanto que eles estão, né? O quanto que eles estão a Sim. serviço das questões do nosso sistema, como elo mais frágil, né? De trabalhar essa lealdade. E como que a gente pode também aliar essa visão sistêmica como um aliado do tratamento. Eu lembro que a veterinária falou assim, nossa, né? Eu nunca vi ganhar peso um animal assim, né, no estado que ela está e eu fui insistindo e ela teve ainda, passou uns bons meses, ainda eu pude ficar com ela e me acostumar também com a ideia dela ir embora, né? Então foi uma morte assim mais A gente, dentro processo. do programa, Alice, tem feito um trabalho muito profundo com relação à morte, né? A morte dos animais, a morte, enfim, o tema morte. Por isso que a gente tem um módulo que chama tanatologia. E a gente estuda a morte. Não faz sentido hoje a medicina, a gente lidar com esse limite entre a vida e a morte, né? E lutando contra a morte. A gente luta contra a morte, mas poucas vezes a gente mergulha na vida mesmo, de fato e de presença. E aí a gente sentiu de trazer para o programa reflexões muito profundas sobre a morte, né? Então, para nós que temos também uma visão mais espiritualista da vida, e já com o conhecimento da ciência, trazendo a presença do espírito, a vida é um contínuo. E os animais, eles não têm medo da morte, no profundo. Eles podem até desejar ficar um pouco mais, e claro, se for uma morte violenta, né, não, como tem nos abatedouros alguns, ou maus tratos de animais, mas a gente não está falando desse tipo de violência, a gente está falando da morte como uma passagem. Eles olham para a morte com muita serenidade e muita tranquilidade, muita presença. O animal, ele é muito presente na vida e na morte, né? Então, a gente acalma muito o nosso coração, né? Nesse momento difícil, não vou dizer que é fácil, não vou dizer que não dói, não vou dizer que a gente não tem saudade, existe o processo do luto. Muitas vezes a gente atende famílias que choram profundamente a morte de um animal e quando a gente vai ver, não é esse choro, é um outro choro que estava guardado lá atrás, às vezes da perda de um emprego, do final de uma relação, da morte de uma mãe, de um pai, de um avô, e isso não foi chorado, né? E aí o animal, ele vem como um grande catalisador dessa dor também. Então ela chora pela perda do animal, mas no inconsciente, e o que traz são as pessoas da vida também, né?
que fizeram parte da vida dela. Então, os animais também têm ajudado a gente a entrar nesse processo do luto, reconhecer essa dor, reconhecer esses movimentos que eles trazem, né, de forma mais rápida, inclusive, porque a vida do animal ela é muito curta, perto de uma vida humana, né? Então, hoje a gente vive 100 anos, pelo menos em 5 zonas planetárias existe um estudo, né, que mostra que a gente consegue chegar a mais de 100 anos, tendo inclusive a família e os animais como pontos importantes para a nossa extensão de vida. Mas a vida de um animal hoje é 15 anos, 12 anos, né? Então é uma vida mais curta. Então eles também, com uma visão mais antropomórfica, nos ajudam a lidar com isso, com a morte. A Viviane falou aqui, né? Ela trouxe um relato legal, né? Tivemos uma cachorrinha que tinha um sério problema de pele. Após uma constelação, o sistema pôde descansar e ela ficou bem. É isso, Que lindo. né? Carla, eu queria que você falasse um pouquinho dessa leveza. Como a gente pode trazer leveza para essa relação? Claro que, assim, né, a gente tem que fazer terapia, né? Tem que trabalhar essas questões. Mas para quem tem casa e quem tem seu animalzinho de estimação e não quer pesar eles com essas demandas todas, né, não resolvidas do sistema, eu sei que às vezes isso é muito complexo, mas como você pode trazer mais leveza para essa relação e ter essas trocas equilibradas entre humanos e animais? Eu só acredito no momento em desenvolvimento humano. Então, a gente precisa ter a coragem agora de dar um passo além no nosso e mergulhar na nossa história de vida. Buscar essa reconciliação e essa segurança em nós. Em nós, primeiramente em nós, né? E num segundo momento, em nosso espírito. E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando hoje o que a ciência traz. A ciência está mostrando isso, a medicina está mostrando isso. Nós temos uma vida espiritual. E quando eu consigo me conectar com esse espírito, isso é muito leve. Né? Essa relação, ela fica leve, ela fica pesada justamente pelas nossas projeções. Então, é o medo da falta. Relação de casal, isso é nítido, né? Isso vem assim, esfregando na nossa cara. E no animal é um pouco mais sutil, mas traz também. Então, os nossos medos, o medo do abandono, o medo da morte, o medo do animal adoecer, as nossas neuroses, né? Hoje eu dei uma aula de 1h30 falando sobre vínculos, os tipos de vínculos, né? Então, se esse ser humano ele teve dentro da sua estrutura familiar de origem um sistema que tinha neurose, medo, esse animal vai perceber o medo, ele absorve o medo, porque ele tem medo. Essa emoção pertence à biologia dos animais. Então, a gente vai lidando com isso. Então, para mim, hoje, dentro do que eu já vivi, já experimentei das práticas integrativas, por exemplo, da própria comunicação intuitiva, quer dizer, não adianta eu receber uma comunicação potente da consciência de um animal e não fazer nada comigo, ficar lá. Ai, obrigada. Ai, quando é que eu vou reencontrar o animal? Sei lá, gente. Vamos caminhar. Vamos para frente. Então, eu preciso olhar para mim. Então, esse olhar para mim é o que vai me conectar na terra, com as minhas raízes e com o espírito, com a minha copa, com as minhas sementes, com as minhas flores. E é para cá que eu quero caminhar. Para frente e para cima. Para cima para quê? Para que eu me livre cada vez mais desses pesos da minha consciência, da minha alma, das minhas memórias,
para que eu possa ter relações mais leves. Essa leveza só é possível com a consciência. Não tem como a gente ter leveza brincando com a vida. E aí, quando eu brinco com a vida, eu brinco com os animais, eu desrespeito, eu humanizo a ponto de romper com limites muito sagrados da vida desses animais, né? O que a gente mais vê aí são vídeos que bombam, né? E as pessoas vão curtindo aquilo, vão compartilhando. Aí você vê um trabalho sério, às vezes tem 15 curtidas. Aí você vê um cachorro fantasiado de Homem-Aranha com uma faca não sei aonde, 30 mil curtidas. Então a gente está distorcido a imagem, ou a gente não percebeu a seriedade da nossa passagem na Terra. Aqui não é creche, aqui é uma escola. Então a gente precisa avançar, porque nas visualizações que nós já fizemos, principalmente com o nível avançado do programa, os animais são libertos. Nem coleira existe, porque a gente vai estar num nível de consciência tão avançado que a gente vai interagir com os animais, inclusive dentro das nossas visualizações, né? A gente já percebe, inclusive, a não necessidade das raças, por exemplo, da manipulação genética dos animais. A gente vai aprender. É uma visão tão antropocêntrica, né? Então, os animais são usados para entretenimento. A gente vê isso nos vídeos aqui, né, desse Instagram. A gente viu quanto tempo os animais no circo. O que é aquele show de golfinhos e baleias, né? Fazendo acrobacia, tirando do habitat. Até hoje, assim, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não suporto ver peixe em aquário, não suporto ver passarinho em gaiola. E mesmo animais, cachorro, gato, em espaços pequenos, assim, que isso que você falou de humanizar os animais e desconectar da essência deles, da necessidade deles, do contato com a natureza. A gente está tão apartado da natureza e a gente está apartando eles da natureza também, esquecendo que eles são natureza, que eles precisam de terra, de grama, de chuva, de sol e ter o comportamento deles. O tempo todo que eu tinha assim, essa minha relação muito estreita com a minha gatinha, com a Sophie, e o que eu mais aprendia com ela, acho que isso que a gente precisa mais, o ser humano precisa mais aprender com os animais, é a presença, é o estado de presença, é estar na natureza deles. Como você falou, eles não têm medo da morte porque eles estão em conexão com a vida. O tempo todo eles estão presentes. A vida e a morte é parte da vida. Então, eles são tão conectados com o momento presente quando eles estão funcionais, obviamente. Né? Eles estão nesse modo capturados aí pelos nossos dramas sistêmicos, eles saem um pouquinho também desse centro, né? E daí vem as somatizações. Mas eu acho que a gente usar eles, assim, usar, né? Não nesse sentido, mas aprender com eles isso, aprender a potência da vida, a autenticidade com a própria essência, a conexão com o momento presente. Os gatos são ótimos meditadores, né? Eu fiz um retiro de 10 dias de meditação, eu fiz em casa um auto-retiro, 10 dias de silêncio, e ela ficou. Eu falei assim, ela vai ficar miando, ela vai ficar querendo ir atrás de mim, ela vai ficar demandando. Ela ficou meditando comigo. Os gatos são meditadores, né? E eu ficava lá, eu vou seguir o exemplo dela, né? Vou ficar conectada com o meu corpo, respirando, sentindo. Então, assim, nesse aspecto, por isso que eu amo os gatos, porque eles são ótimos meditadores. Eu queria até compartilhar algo que a gente constelou recentemente e foi muito bonito, porque a gente está tendo uma demanda de clínica com muito distúrbio de sono em animais. Certo. E aí, uma aluna nossa, uma médica veterinária formidável, e eu vou citar o nome dela aqui, a Juliana Barbosa Sanches, ela é do nível avançado, está terminando agora a formação avançada, e ela falou assim, Carla, engraçado, nas minhas comunicações, os animais trazem tanto o pôr do sol,
Vamos olhar para isso? E eu falei, vamos, vamos. Não é um tema assim que traz dor nem nada, mas vamos ver a mensagem que o campo traz com relação ao pôr do sol. E aí eles olham para o pôr do sol e o movimento do corpo do representante é de se pôr mesmo. Os animais eles precisam desse período de recolhimento junto com o sol, que é a estrela guia do planeta. Então, você vê, eles estão tão antenados através da glândula pineal com o astro, né, que é o sol, que o próprio movimento do corpo deles já é de baixar o metabolismo e se recolhendo e etc. Aí, com a vida louca que a gente tem, o que que acontece? A gente chega do trabalho, 6, 7 horas da noite, e o animal, em vez de descansar em sintonia, porque eles são circadianos com os astros, eles ficam elétricos. O tutor quer passear com ele, o tutor quer brincar, o tutor quer interagir com ele. E isso tem trazido diversos distúrbios de sono para os animais. Então, veja que mensagem linda, né? O respeito deles se recolherem. Na hora que eles estão dormindo ou querem se recolher, é o momento da gente respeitar, porque eles estão em sintonia com o movimento da Terra. Que lindo isso, né? É, A, e eles a, trouxeram a imagem do pôr do sol, né, nessa comunicação. Então, dizendo, gente, vamos aquietar. valorizando, É, né? Sensacional. A Ana Paula Rezende falou, trouxe aqui uma história interessante também, ó. Tem uma colega que nega a ideia de gerar filhos. A cachorrinha dela desenvolveu gravidez psicológica. é o eu por você, né? Eu por você. Essa é a dinâmica. Que interessante. Eu por você. Carla, eu queria que você falasse, né? Porque eu fiquei bastante curiosa. Fale sobre esse projeto, esse Programa Internacional de Estudos em Visão Sistêmica para a Biosfera. Como que você tem, né, mobilizado? Qual que é o propósito desse programa? Conta aí pra gente. A gente começou, linda essa pergunta, eu amo falar do programa, né? Que é o meu trabalho, a minha vida, e a gente começou em 2018 com o intuito, tanto é que o nome antigo era Medicina Veterinária Sistêmica, Programa de Formação em Medicina Veterinária Sistêmica. E a gente iniciou esse trabalho com um olhar quase que total para o médico veterinário. Então, a gente queria acolher médicos veterinários que tinham burnout, ideação suicida, uso de drogas dentro de consultórios, etc. Então, a gente foi com esse foco de entender sistemicamente isso, trazer uma humanização e bases terapêuticas de autocuidado. Então, reiki, os florais, meditação, alimentação, saúde. Saúde para a vida. Reflexões, filosofia, espiritualidade, tudo isso ancorando esse profissional, vendo esse profissional. Eu vejo você. Num segundo momento, a gente expandiu isso para a família multiespécie. Então, que aí já foi outras demandas. Então, a gente migrou da medicina veterinária para esse olhar mais macro da vida, que é a biosfera. Então, hoje, a escola de formação, a gente é uma escola de formação e estudo. A gente deseja que pessoas diferentes, de diferentes áreas, cheguem nesse trabalho. Não só o médico veterinário, o biólogo, que pode trabalhar com educação ambiental sistêmica, com olhar sistêmico. A gente tem uma aluna que é médica veterinária, mas ela trabalha em Brumadinho, em desastres ambientais. Então, foi lindo de ver ela com olhar sistêmico, está conseguindo resolver melhor as questões. Ela ficou pequena diante desse tamanho enorme que são instituições como IBAMA, Polícia Federal, bombeiros. A gente sai desse lugar de Salvador e vai para um lugar mais humilde. É muito bacana quando a gente introduz a visão sistêmica. E aí,
Hoje a escola, né, o programa, ele está aberto para receber a todos que queiram estudar, todos que queiram se desenvolver, né? E com o olhar para as relações humanas e os animais e a terra. Por isso que a gente usa o termo biosfera, que é um termo da biologia, né? Devido à minha formação também em ciências naturais. Então, olhar para a rede da vida. A Terra é um organismo vivo, né? A teoria de Gaia traz isso lindamente. Então, eu preciso olhar para os animais, mas entender essa relação em diferentes culturas, em diferentes povos. Quer dizer, as pessoas comem cachorro na China. Está errado? Pelo ponto de vista antropológico, não está errado, isso é cultural. Quem sou eu para dizer que não pode, gente? Então, entra um respeito, ainda que seja uma coisa violenta para mim, eu estranho isso, mas para eles é normal. Então, a gente precisa equalizar esses olhares ao invés do julgamento. Então, é um trabalho muito profundo, né, com a terra, com a vida. Por isso que o Tratado de Medicina Veterinária, volume 2, traz esse olhar mais macro da vida, né? Então, a gente já constelou o reino vegetal, a história geológica da Terra, a transição do macaco, primata, chimpanzé, gorila, orangotango, para o homem, para o ser humano. É lindo de ver isso no campo. Como a gente ainda está atrelado aos primatas, no sentido. Nós somos primatas, mas ainda muito primitivo, né? A gente ainda está descolando essa pele, né? Estranha. Por ordem de chegada no planeta, né? A gente está aqui por último, né? Sim, Um dos últimos, sim. em termos de espécie que chegou aqui no planeta. Se a gente for olhar os reinos, né? O reino Sim. vegetal, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e depois, né, os primatas mais evoluídos, né? A gente vê chegou aqui por último no planeta. E a gente tem essa cultura que a gente está se sobrepondo sobre todos os outros reinos, né? Sim. E escravizando e colocando essa visão de que a natureza é algo que precisa. Ainda a gente tem muito isso, né? Sim. A natureza é algo que precisa ser domado, dominado, castrado, né? A gente olha para as cidades, eu olho as cidades, né? O skyline, tudo reto, aquela coisa cinza. Quando que a gente vê uma paisagem dessa na natureza? A gente está tão distanciado da nossa natureza. A gente não Exato. encontra linha reta na natureza. A gente é só o horizonte. Não existe linha reta. E se você vê a paisagem, as casas, os prédios, as ruas, tudo a gente está tão desconectado, né, da nossa A essência. Michelle colocou algo bem legal aqui, que ela disse, a Sophie Hellinger diz que nós não viemos do macaco. Materialmente viemos, sim. Espiritualmente, não. Então, em parte ela está certa, em uma parte a teoria da evolução de Charles Darwin, ela é uma teoria comprovada. Então, sim, nós viemos do macaco, mais especificamente do Australopithecus. E desse tronco filogenético, onde nós éramos da mesma tataravó, tivemos uma bifurcação para os chimpanzés e para o homo, gênero Homo, que não o Homo de hoje, é um outro tipo de Homo. E aí, desses hominídeos que vieram do mesmo tronco do Australopithecus, aí sim, espiritualmente, nós não viemos do macaco. Aí sim, nós viemos de outros orbes, né? Em termos espirituais. Mas para acoplar num corpo de primata. Que interessante. É. Carla, a gente já está passando uma hora de live, acho que a gente já pode caminhar para o final. Não sei se alguém tem aqui alguma pergunta ou se você já gostaria de fazer suas considerações finais. Eu queria só agradecer, gente, porque falar sobre isso alegra meu coração, alegra meu espírito. Eu me formo
esforço a estudar, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero espiritualmente crescer, né? Por isso que a gente traz o nosso corpo, e o nosso corpo está mudando também. E olha que bonito, ainda pegando o gancho, né, da Sophie lá, para a gente mudar geneticamente demora muito, muito tempo. E a Terra não pode esperar mais. Nós somos os trabalhadores de última hora, gente. Precisamos agir. Então, qual é a forma que a vida trouxe para a gente pular um pelo que para de nascer aqui, um dedo oponível que não precisa mais, só para segurar celular, que a gente está ficando assim, ó. Antes a gente segurava em árvore, agora a gente segura o celular. A gente mudar a psique. Ela é possível da gente transcender mais rápido. Então a gente precisa adiantar os passos, né? Sem pressa, cada um no seu tempo, mas a gente precisa ter a consciência do avançar. Porque a gente tem uma missão, né? Elevar essa consciência para um outro nível é para Para um nível, exatamente, para um nível muito elevado, né? Deixando essa primitividade, né? Hoje a gente está vivendo guerras, né? Essa guerra que está sendo transmitida agora é uma das 26 guerras que está tendo no planeta. E uma delas pode disparar uma bomba, inclusive equivocadamente, né? E a gente fica focado em uma e esquece, né, do nosso papel aqui. Isso é um processo kármico. Então a gente precisa trazer essa primitividade para um nível de consciência onde eu consigo me relacionar com a vida de outro lugar, né? De outro lugar. Então, as minhas considerações finais para nós tá tudo certo, do jeito que foi até aqui, mas a gente pode não desistir do processo. E enfrentar esse processo com dignidade, com amor, com acolhimento, com seriedade, ter os nossos momentos de brincar, mas tendo a certeza de que isso aqui não é um playground. Ele é um lugar de aprendizagem, de progresso, de evolução. Seja essa evolução genética, seja essa evolução psíquica e espiritual. Então, era isso que eu queria deixar para todos nós e te agradecer por esse espaço lindo, né, com esse seu sorriso lindo, amoroso, trazendo a sua história de vida. Eu sou muito grata por a gente ter a tecnologia e poder encontrar pessoas tão especiais nesse caminho, né? Muito obrigada por você ter aceitado esse convite e compartilhar aqui um pouco do seu vasto conhecimento. Eu fiquei com gostinho de quero mais, acho que o povo aqui também. Acho que a gente mais para frente pode marcar um segundo bate-papo e aprofundar um pouco esse assunto, porque assunto é que não falta, né, Carla? Sim. Não falta. E a gente deixa o programa à disposição, né? Sempre que for possível, a gente trocar, conversar, trazer temas específicos, né? E tanto do programa como de todos os médicos veterinários que ali passaram, tenho certeza que todos estarão em algum nível disponíveis, né, para responder perguntas, ajudar. Hoje nós somos 11 turmas de nível básico, 5 turmas de nível avançado, uma turma internacional. Então a gente está aprofundando, né? A gente não sabe nada, mas a gente está dando os passos nessa escuridão, né, que está essa transição. E essas relações que a gente precisa cuidar e olhar para evoluir junto com esses irmãos, né, os animais. Que lindo o seu trabalho, parabéns. Parabéns mesmo pelo seu trabalho. Eu estou curiosa também para conhecer seu recente livro. Fiquei muito curiosa. Vou querer ler. Então, quando lançar, a gente pode marcar uma live, daí você vem aqui e fala mais. Vamos fazer.
Esse é o primeiro livro que eu estou escrevendo com calma, porque os outros eu saí escrevendo e aí vem, né, muita coisa também psicografada da minha mediunidade. E eu falei, calma, gente, eu não estou dando conta, vamos devagar, porque eu sou lenta. Então, esse livro vai ser um livro muito elaborado, eu quero que ele venha com cartas, né, imagens, cartas. Então, é um trabalho que tem que ser lento mesmo para sair bem feito. E aí a gente vai fazer uma live sobre isso, com certeza. Show. Obrigada mais uma vez, obrigada a todo mundo que esteve aqui participando e compartilhando um pouquinho da experiência de vocês também. Não esqueçam de deixar os comentários depois que esse vídeo ficar na timeline, porque os comentários legais que vocês colocaram aqui, eles desaparecem, tá? E compartilhem para que esse conhecimento chegue a mais pessoas. A gente se fala aqui na próxima semana, terça-feira, às 8 horas da noite, com mais um tema aí ao vivo sobre nossas feridas, a cura da nossa alma e essa visão sistêmica. Visão Beijo, sistêmica sobre a vida. gente. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.